Computador. Bem-vindos a mais um dia de discipulado. Vamos então rapidamente para a escritura. Vamos aqui, dá para ver ali na tela? Dá Dá. um ok, se dá para ver. Beleza pura. Beleza pura. Temos 3 escrituras interessantes hoje aqui. Primeira de Timóteo 1:15, João capítulo 3 e Romanos capítulo 5. E se der tempo, nós vamos a Romanos capítulo 6, certo? Estamos de acordo? Certo. Perfeito, então vou prosseguir aqui com o microfone ativo e vamos entrar em cheio na escritura. Aqui e aqui. Ok. Vamos lá em Timóteo capítulo 1, versículo 15. Não precisa nem abrir a Bíblia, está aqui. Vem na tela. Você só vai ter que fixar os seus olhos na Escritura e deixar o Espírito Santo falar contigo. O Espírito da letra é o Espírito de Cristo. Cristo é a palavra viva. A palavra não é uma coisa, a palavra é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus também. E na verdade, todas as coisas, toda a realidade espiritual de Deus está embutida, digamos assim, num só caminho, que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ou seja, a realidade espiritual de Deus. Não tem como conectar com Deus a não ser por meio de Cristo, porque tem sido dado uma só chave de acesso aos homens para Deus. E ele é, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida divina está na pessoa do Filho. E isso nós vamos ver hoje. Porém, nós precisamos entender uma coisa aqui bem interessante, que é a nossa posição. Qual que é a minha posição como homem? Como homem. Qual que é a minha realidade como homem? Minha realidade como homem está aqui. 1 Timóteo 1,15. Paulo vai escrever para Timóteo a seguinte afirmação: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Dois pontos. Ou seja, o que Paulo está a ponto de falar é uma coisa que ele fala com toda certeza e que é fiel e digno de ser ouvido. Fiel, opa, só um minuto aqui, isso demora uns... Aí, ó, fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, se você tem que aceitar uma verdade, é isso aqui que nós estamos a ponto de ouvir. Que coisa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Isso é o que o apóstolo Paulo pensava de si mesmo. Isso é o que todo ser humano arrependido deve pensar de si mesmo. Nós somos, primeiramente, pecadores. Nós somos pessoas que em algum momento da sua vida pecaram e que, além do mais, carregamos dentro de nós, no nosso corpo, uma natureza que se chama o pecado. Essa é a grande diferença entre os pecados e o pecado. Os pecados são uma questão de natureza. Desculpa, o pecado é uma questão de natureza, ser. Minha natureza é o pecado. Então, esse o pecado singular se expressa através de diferentes pecados, em plural, ou transgressões. Deixa eu buscar aqui para
clarear mais um pouquinho isso, porque se nós entendemos isso, nós vamos poder, nós vamos poder conferir se nós realmente nos arrependemos, se o nosso arrependimento realmente é genuíno, se nós realmente escutamos o Evangelho e acreditamos nele de todo o coração, e se nós genuinamente somos salvos, certo? Porque a vontade de Deus é que nenhum de nós pereça, pois Deus nos amou de tal maneira que ele enviou seu Filho a morrer por nós. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que alguém tomou o nosso lugar na cruz, que alguém nos substituiu, que alguém levou sobre si o castigo da ira de Deus e o salário do pecado, que é a morte. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Porém, se eu não entender que eu sou um pecador e a minha condição é pecado, eu nunca vou precisar de um Salvador. E eu vou falar coisas que nem, por exemplo, uma menina falou lá no meu trabalho. Não existe forma de ser espiritual, mas não ser cristão. Não existe forma de você se santificar, mas não ser cristão, porque ela tem uma ideia de cristianismo, como se cristianismo fosse uma religião, entendeu? De pessoas chatas que têm que ir numa congregação, fazer barulho, sei lá, cantar cânticos, ter alguma doutrina e se vestir de um jeito estranho e começar a ter um estilo de vida diferente. Na verdade, não. Os cristãos são pecadores, como as pessoas do mundo, só que são pecadores arrependidos, que se arrependeram do que são, por isso receberam a vida de Deus, que é a vida eterna, ou seja, o Cristo que se deu na cruz, que ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, subiu ao céu, ele se infundiu por meio do Espírito Santo e esse Espírito Santo agora está habitando no coração dos que temos ouvido e acreditado no Evangelho por meio do arrependimento. E esse arrependimento, nós não nos arrependemos, escuta isso, nós não nos arrependemos do que nós fizemos, nós nos arrependemos do que nós somos. Aí, isso gera uma crise. Mas como assim? Você não tem que confessar pecado? Claro que sim, você confessa os seus pecados, você sabe que eles são erros, você odeia os seus pecados, mas você está arrependido, sabe de quê? Do que você é, da tua natureza. Ó, aqui, o que Paulo fala? Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou. Tá vendo? O problema está no ser, não no fazer. Porque o fazer é uma consequência do ser. Por isso Deus trata, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, Deus perdoa os nossos pecados, em plural, com o sangue de Cristo, mas ele infunde a vida de Cristo no nosso interior, por meio do Espírito Santo, para tratar com a nossa natureza. Os nossos pecados estão perdoados, o preço foi pago. Porém, a nossa natureza, posicionalmente, já ficou lá na cruz. Isso que nós anunciamos no batismo, que nós fomos embutidos no Cristo crucificado e ressurretos com Ele. Mas isso que acontece posicionalmente, aconteceu, tem que se manifestar todos os dias por meio de negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Nós vamos descobrir isso hoje. Porém, nós temos que ter a certeza absoluta de que nós não é que nós nos arrependemos das coisas que nós fizemos erradas. Isso está claro. Porém, nós precisamos nos arrepender do que nós somos. Se o nosso arrependimento está baseado no ser, nós vamos permanecer quebrantados o tempo todo, porque nós vamos entender que essa natureza de pecado, de corpo de morte, vai nos seguir até a morte. E o nosso principal inimigo já não será apenas o diabo. O nosso principal inimigo vamos ser nós mesmos.
Paulo chega a dizer em Romanos 7, miserável de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Mas graças dou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele fala o seguinte: essa aqui é uma palavra digna e fiel de ser ouvida. E isso que eu estou ensinando hoje destrói um pouco da teologia das pessoas que pensam que se alguém de repente, como que eu posso explicar? Vai lá na frente, confessa os teus pecados, se arrependa, chore, receba Cristo e já está tudo resolvido. Se seu arrependimento foi genuíno, é verdade, está resolvido. O maior problema da tua vida está resolvido. Você recebeu Cristo, no dia do juízo final você vai ser justificado. Porém, existe agora uma outra vida que está querendo viver tua vida. E ele só vai poder ganhar espaço. Áudio. Tô sem o Dentro. áudio. Oi? Tá sem áudio? Tá com áudio? Tá sem áudio? Voltou. Voltou? Voltou. Parou em que parte? No começo dessa última explicação que você estava dando. Hum, tá, vou resumir. O ser humano precisa se arrepender do que ele é, não do que ele fez. Porque se ele se arrepende do que ele é, vai ser remido o que ele é e o que ele fez. Certo? Ele vai entender que ele precisa de um Salvador. Esse é o grande problema dos homens. Eles querem tudo menos Cristo. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem um Deus que abençoa na pessoa de Cristo, que é a bênção. Querem a justificação, mas por meio das suas obras, em vez de por meio da obra de Cristo na cruz. E é isso que eu estou pretendendo mostrar aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, não. Vou compartilhar a tela aqui. Dá para ver aqui? Eu fiz uma. Dá para ver? Dá um joinha aí se dá para ver. Isso mudou minha vida. Isso aqui mudou minha vida. Mudou meu jeito de entender o plano de Deus, a redenção e entender eu mesmo, quem eu sou. Ó, o pecado, os pecados e o pecador são três coisas diferentes. O pecado é uma natureza, os pecados são transgressões que partem dessa natureza e o pecador é o homem, certo? Então, olha só, a Bíblia, você e eu não vamos encontrar um versículo sequer na Bíblia onde diga que Deus perdoa o nosso pecado em singular. Porém, nós vamos encontrar muitos versículos que dizem que Deus perdoa os nossos pecados em plural. Sabe por quê? Porque o pecado é uma natureza e os pecados é transgressões. Então, se dissermos, João 1, 8 ao 10, se dissermos que não temos pecado em singular, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, plural, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tá vendo? Aqui a Bíblia não diz que perdoa o pecado. Porque a natureza humana, Deus não perdoa a natureza humana. Deus coloca ela na cruz, junto com Cristo. Mas ele perdoa as nossas transgressões, que são os nossos pecados. Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo a Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. 1 João 1, do 8 até o 10. Isso pode mudar a nossa forma de entender o Evangelho, de desfrutar a salvação e, inclusive, de pregar a salvação para outros. Aqui, diferenças entre o pecado e os pecados. Primeiro, o pecado
ele é crucificado e é matado na cruz. Isso está em Romanos capítulo 6, em Gálatas capítulo 2, onde diz: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. Esse eu, pecador, que reflete a natureza do pecado, foi colocado na cruz com Cristo. Entretanto, que os pecados são perdoados na cruz. Está entendendo a diferença? O sangue de Cristo derramado na cruz perdoa os nossos pecados, porém, a nossa natureza tem um só lugar para Deus, e esse lugar é na cruz. O pecado está dentro de nós e precisamos ser libertos dele. Os pecados têm a ver com as nossas ações e precisamos ser perdoados. Precisam ser perdoados e tratados. Está entendendo? Então, o pecado é uma natureza e eu preciso ser liberto dessa natureza. Quando eu vou ser liberto da natureza de pecado? Quando nós ressuscitemos. O dia da nossa ressurreição, se nós morremos com o Espírito de Cristo dentro de nós, se eu me arrependi, escutei o Evangelho com fé, recebi a boa notícia, recebi o Espírito de Cristo que vem com a vida eterna a habitar em mim, esse mesmo Espírito vai me levantar dos mortos em um corpo incorruptível. E naquele grande dia final, eu finalmente serei liberto de mim mesmo. Serei liberto do pecado, né? Porque o pecado está dentro de mim. Os pecados estão fora de mim, são as nossas ações, né? O pecado está na nossa carne e é uma questão de natureza. Os pecados estão na nossa conduta e são manifestos no nosso viver. Nós vamos cometer pecados até que a gente morra. Entende? Isso é uma coisa que nós temos que aceitar. Sabe por quê? O nosso olhar não tem que estar nos nossos pecados, mas sim no nosso pecado, na nossa natureza. Se nós conseguimos manter a nossa carne crucificada na cruz, então a nossa conduta intrinsecamente vai mudar, porque já não mais sou eu com a minha natureza de pecado, agora é Cristo que está me santificando e sendo santo através de mim. E isso reflete na nossa conduta. Então, os pecados são uma questão de conduta e o pecado são uma questão de natureza. 4. O pecado é uma lei nos nossos membros. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do pecado e da morte é uma lei. Você sabe que na natureza todas as coisas funcionam por meio de leis, né? Tem muitas leis que rigem o comportamento das coisas. O homem, o ser humano, foi estudando as coisas tão bem ao longo do tempo que ele sabe e ele padronizou certas coisas por meio de leis. Por exemplo, a lei da aerodinâmica diz que em determinado ângulo, em determinada velocidade, um avião ou qualquer outro corpo consegue levantar voo, consegue voar, porque estão dadas as condições que se encaixam numa lei que define esse padrão. Então, o homem começou a padronizar tudo porque entendeu que na natureza tudo funciona por meio de leis, certo? Agora, espiritualmente também existem leis. E o ser humano que conhece todas as coisas, ou a maioria das coisas, e criou várias leis, ou definiu várias leis que Deus já tinha criado antes, ele não entende a mais importante, que é ele mesmo. Que nos seus membros existe o mal, e esse mal é o pecado, que os católicos chamam de o pecado original. É como o nosso defeito de fábrica, aquele vírus que a gente carrega de nascença, de nascimento, nós temos isso, pelo fato de sermos seres humanos. Nós temos essa natureza e nós precisamos ser
remidos dessa natureza. Por isso, Cristo, quando morre na cruz por nós, ele não vem nos salvar do diabo, primeiramente, nem do mundo. Ele vem nos salvar de nós mesmos, da nossa natureza, do nosso senso de justiça, da nossa autocomiseração, da nossa aquele juízo que a gente tem de que não precisa de um Salvador. Eu estava falando com um amigo no trabalho e ele falou: Ah, mano, mas eu entendo o evangelho que você prega para mim, mas vamos supor uma velhinha de 80 anos, cara, que ela, na vida dela, ela não fez tantas coisas erradas. Ela deve ter feito 80% coisas boas e 20% coisas más. Ela não pode ser salva? Aí eu falei, não, porque é uma questão de natureza. Ainda se ela tiver feito 1%, porque ela tem uma natureza que é o pecado, que vai acabar manifestando os pecados, ainda que ela tenha feito 1%, precisa de um Salvador. E não existe justo sobre a terra, a não ser Jesus Cristo. E porquanto todos pecamos, fomos destituídos da glória de Deus. E precisamos de um Salvador. É isso que o homem não quer entender. E se ele não entende isso, vai chegar depois da morte perante o trono de Deus, no grande juízo do trono branco, Apocalipse 20, e Deus vai abrir o livro da vida e os livros das vidas das pessoas que estão naquele juízo. E Deus, isso está em Apocalipse 20, tá? Ele vai dizer aqui, ó, os livros da tua vida me mostram tuas obras. E o livro da vida me mostra se você aceitou ou não aceitou a salvação que está em Jesus Cristo. Pelas tuas obras, você não atinge o padrão. Não atinge. O único homem que atingiu o padrão de Deus é Jesus Cristo, que é 100% homem, mas também é 100% Deus. Ele cumpriu a lei de Deus 100% e ainda assim tomou o nosso lugar na cruz. Ele levou o castigo dos pecadores a fim de nos remir do nosso pecado. Porque se por causa de Adão toda a humanidade foi manchada na essência da natureza de pecado, na justiça do último Adão, que é Jesus Cristo, todo aquele que o aceita e é colocado dentro dele, dentro de Cristo, ele recebe o dom da vida eterna. Então, o meu amigo falou assim: vamos supor que a velhinha fez 20% errado, 80% certo. Ela não pode ser salva? Eu falei: primeiro, quem define o que é certo e o que é errado? Nós não temos juízo para definir o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque simplesmente, desde que o pecado está dentro de nós, até a nossa forma de raciocinar sempre é inimiga de Deus, sempre está fora do padrão de Deus. Nosso juízo está alterado também pelo pecado, ao ponto que Deus te fala para não confiar em você mesmo, senão no Espírito Santo que habita dentro de você, uma vez que você recebeu ele. Entende? Então, maldito é o homem que confia no homem, em outro homem ou em si mesmo. Se eu for confiar em mim mesmo, eu estou lascado. Meu juízo está contaminado pelo pecado. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Cristo vive em mim. Então, eu estou totalmente quebrado. Minha leitura das coisas é totalmente falha, mas eu tenho a mente de Cristo, a vida de Cristo, o Espírito de Cristo, que ele sim tem a leitura eterna da situação. Entende? Eu posso determinar o que está bem e o que está mal? Infelizmente, não. Deus diz que nós, os humanos, ao que é bom, chamamos de mal, e ao que é mal, chamamos de bom. Nós não temos juízo. Por quê? Porque a nossa natureza está, infelizmente, contaminada pelo pecado. Porém, se nós recebermos a vida de Cristo por meio do Espírito Santo, que vem com a salvação, que vem com a paz que ultrapassa todo entendimento humano, aí sim, outro
venham habitar dentro de nós. E aí começa a luta. Esse outro, que é Cristo, a primeira coisa que ele vem te explicar é que ele é muito diferente de você e de mim. Ele, ele te esmaga, ele te deixa assim, tipo, ó, você quer depender de você mesmo? Tenta aí um pouco. Eu vou ficar aqui dentro de você, assistindo como você fracassa. Porque quando um cristão recebe Cristo, a culpa é retirada dele, a paz de Deus invade esse cristão. Esse cristão talvez não entende, mas ele já foi colocado em Cristo, ele está desfrutando de uma esfera espiritual elevadíssima. Mas às vezes esse cristão, por não querer ser discipulado, por não querer abrir a escritura, por não querer negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo, ele acaba confiando em si mesmo. Muitas vezes eu fiz isso e faço isso, mas eu tenho Cristo dentro de mim, que ele me diz: vamos lá, cada dia é uma nova oportunidade. Você pode escolher se você confia na carne, ou seja, em você mesmo, ou se você confia em mim, que estou dentro de você. E aí é meio complicado, porque ninguém é um expert nisso. Mas a Bíblia nos diz que o jeito de viver dos vencedores é confiando e se apoiando no Cristo que habita dentro deles. Então, a gente não tem que confundir. Deus não me torna mais forte. Nada a ver. Deus me quebranta e me torna mais fraco a cada dia. Para que Ele em mim se fortaleça, para que Ele em mim cresça. Então, pode parecer por fora que eu carrego algo que é legal ou um brilho diferente. Mas na verdade é que o brilho é Cristo. Ele é o tesouro e eu sou um vaso de barro. É como quando você pede uma pizza. Você está interessado na caixa ou na pizza? Eu tenho interesse na pizza. Quando chega a pizza na tua casa, o que você faz? Você abre a caixa rapidamente e vai direto para a pizza de frango com catupiry, aí você ataca direto. Isso é Cristo em nós. Cristo é a pizza e nós somos a caixa. Nós transportamos a vida de Cristo, entendeu? Richard, aquilo que toca em você é a vida de Cristo que está no Marcelo, entende? O Marcelo é uma caixa que transporta uma vida eterna, que é a vida de Cristo, entendeu? Aquilo que conectou contigo e aquilo que por meio de você conecta com outros, dentro da vontade de Deus, é o Cristo que habita em você. E isso é o tudo para Deus. Deus só tem interesse no seu filho. E ele tem interesse em nós porque fomos incluídos no seu filho. Por isso que, separados de Cristo, nada podemos fazer. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós formos cortados dele, não adianta nada, nada faz sentido. Posso fazer dinheiro, posso trabalhar muito, posso ter sucesso, mas vou ter queimado os meus dias com coisas fúteis que não vão ter proveito para a eternidade, que não vão me dar galardão nenhum perante Deus. E os galardões que Deus dá para os cristãos têm a ver com o tanto de Cristo que se formou dentro de nós e o tanto de Cristo que agiu através de nós em momentos eternos, em situações pontuais, em processos longos. Por isso eu tenho fé e eu creio com todo o meu coração que Cristo está operando agora, nesse momento. Nesse momento eu estou totalmente voltado, dependente do Cristo que habita em mim e que habita em vocês, esperando que Ele dê um sinal, que Ele aponte para onde a gente tem que ir, entende? E aí começa o nosso homem exterior ser quebrantado e o homem interior se renova. Vamos lá, para eu deixar bem claro isso. O pecado está relacionado com o nosso ser e os pecados estão relacionados com o nosso fazer. Se você e eu conseguimos entender isso hoje, amanhã já mudou nossa vida. Amanhã já mudou a nossa caminhada. Nós não vamos focar no fazer. Posso, não posso, certo, errado. Não, não, não. Nós vamos focar no ser. Entende?
o meu olhar vai sair daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso e vai ficar fixo naquilo que é eterno. Aquela regrinha, aquela lista de regras que eu posso, não posso, vai cair por terra e uma vida poderosa vai começar a me guiar de dentro para fora e vai começar a tratar com a minha natureza. O olhar de Deus nunca esteve voltado para os pecados do homem, e sim para o interior do homem, porque o que ele quer transformar é o nosso ser, é o nosso coração, é a nossa alma. Ali que opera a atividade redentora e transformadora do Espírito Santo. É no meu ser, porque daquilo que abunda no meu coração, daquilo que transborda no meu coração, fala a minha boca, pensa o meu pensamento, agem as minhas mãos. Então eu não posso ser padronizado por coisas externas no fazer. Isso era a lei, a velha aliança, o velho pacto estava baseado no não pode. Não pode adulterar, não pode idolatrar, não pode roubar, não pode matar, entendeu? Você não pode adorar outros deuses, você não pode fazer nada no dia sábado, e isso refletia o caráter de Deus. Mas essa lei, falando assim de uma maneira muito vulgar, eu vou dizer que essa lei era uma armadilha de Deus para nós pegar na graça, para nos frustrar e nos mostrar que nós, ainda que nós queiramos cumprir com as exigências da lei de Deus, nós nunca íamos conseguir, porque o nosso problema não estava fora, nosso problema estava dentro, na nossa natureza. Por isso precisamos de um Salvador que venha se impartir dentro de nós e começar a mudar nossa natureza. Tratar com nosso pecado, que é o nosso estado do ser, para então mudar a nossa conduta. O câmbio, a mudança, a transformação, sempre no novo pacto, no agir de Deus, vai acontecer de dentro para fora. Então, os teus erros e os meus erros não podem nos condenar, entende? A nossa frustração não é pelo que nós fizemos, e sim pelo que nós somos. Porque então, se você tem seu olhar colocado no que você faz, você vai se achar que às vezes você, segundo eu não estou cometendo muitos pecados nos últimos dias, então eu começo a me ensoberbecer e falar que, eu não dependo tanto de Deus. Eu nunca vou falar isso. Eu vou orar, vou dizer, Deus, dependo de ti, eu preciso de ti, Senhor. Mas no meu coração, eu vou me achar que eu estou numa performance de 60 dias sem cair, 3 anos sem cair, 5 anos indo na igreja, cumprindo. Mas isso de nada adianta se eu não entendo que cara, o problema está no meu ser. Se eu entender que o problema está no meu ser, eu vou me manter quebrantado e dependente dele para sempre. Por isso que Paulo disse: essa aqui é uma palavra digna de que vocês ouçam. Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, continuando aqui, os pecados estão na esfera da consciência e o pecado está na esfera da vida. Vida é o que somos. Consciência é o que pesa no nosso viver, certo? O pecado, singular, o pecado, está relacionado com o poder da vida adâmica. O que é a vida adâmica? A natureza humana. Quem que foi Adão? Alma vivente, o primeiro ser humano, por meio do qual entrou o pecado na humanidade. Mas Cristo vem sendo o quê? Ele vem ser o último Adão. Em Cristo termina a raça humana. Como assim? Sim, Senhor. Romanos capítulo 6. Em Cristo termina a raça humana para Deus. Ou seja, que Deus acabou com os seres humanos? Por que eu tive uma filha
há 10 meses. E ela nasceu em condição de ser humano. Sim, mas ela está morta para Deus. Até que ela não nasça de novo e ela escute o evangelho e ela se arrependa do que ela não vai estar viva para Deus. Por isso, o meu maior trabalho é fazer com que ela escute a boa notícia, se arrependa e aceite o presente de Deus para ela, que é Cristo Jesus, substituindo ela na cruz e se infundindo para viver dentro dela pela fé. Eu só dei para minha filha até agora coisa ruim. Como assim? Sim, senhor, eu dei a minha natureza para ela. Ela tem a natureza da mãe dela e do pai dela. Tem traços meus e traços da mãe dela. E em certas atitudes, ações, comportamentos, eu e a minha esposa nos olhamos assim e falamos: essa aqui ela herdou de você. E aí ele diz: mas essa outra ela herdou de você. E aí rola uma conversa bem no velho homem. E é verdade, ela tem uma genética, certo? Mas Deus, hoje, quando eu ia para o trabalho, eu agradecia a Deus pela vida da nossa filha, que se chama Paz. Eu falava: Deus, que maravilhoso! O Senhor eternizou ela, porque o Senhor trouxe ela confiando que ela ia ser para Deus, ainda que ela passe pela natureza adâmica, que é a natureza que nós demos para ela. O Senhor já tem incluído ela dentro da igreja, porque eu sei que ela vai nascer de novo, senão Deus não teria enviado ela, entendeu? Mas até agora eu só dei para ela uma natureza adâmica. Então, quanto mais eu vou querer dar para ela a natureza divina, quanto mais eu vou querer dar para ela o Espírito Santo e a palavra de Deus, que vai libertar ela dela mesma. Tá entendendo por que eu tenho uma dívida com a minha filha? Eu tenho uma dívida com ela, entendeu? E eu vou trabalhar e vou orar e vou permanecer até que ela seja uma das principais discípulas que eu tenha. E a minha esposa, nós dois trabalhamos junto com uma equipe, porque somos um, para que a nossa filha seja ganha para Cristo. E você pode falar: mas eu não pedi nascer. Meu pai e minha mãe me engendraram e me deram essa natureza. Mas se você está aqui hoje escutando essa palavra, Deus já sabia que você ia estar hoje aqui escutando essa palavra para nascer de novo. Jesus com Nicodemos, novo nascimento. O que é o novo nascimento? Jesus vai definir aqui. Vamos escutar as palavras dele. E com isso já vamos terminando. Diz assim: havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus, o principal entre os judeus, certo? Este foi ter de noite com Jesus uma conversa e disse-lhe: Rabi significa mestre. Nicodemos falou para Jesus: mestre, sabemos bem, ou bem sabemos, que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Começou bem. Nicodemos se aproximou de Jesus, acreditando que ele era o Cristo e o enviado de Deus para salvar a humanidade. Mas Nicodemos tinha um entendimento totalmente terreno e baseado na lei. Mas Jesus vai conduzir Nicodemos a ele mesmo, a Jesus. Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui está o âmago da nossa conversa de hoje. Eu expliquei até aqui o que realmente é a nossa natureza, que é o pecado, para que nós entendamos que precisamos nascer de novo e a importância do novo nascimento. Tem um monte de cristãos que têm 40 anos de igreja, mas nunca nasceram de novo. Nunca. Tem práticas religiosas, congregam, são membros, dizimam, dão oferta, fazem caridade,
mas nunca entenderam e escutaram o Evangelho e se arrependeram do que eles são e receberam o Espírito Santo para habitar dentro deles. Você pode falar, não, isso não é possível. Claro que sim. Eu dou testemunho de uma das coisas que Deus mais colocou no meu coração nessa caminhada, é ensinar sobre o novo nascimento. E como que nascer de novo? Claro, você nasceu de papai e de mamãe, mas você vem ao mundo com a natureza adâmica de Adão. Agora você precisa nascer em Cristo, nascer do alto, nascer do Espírito Santo por meio do arrependimento e da fé no Evangelho. Porque senão você não poderá ver, ponto número 1, ver o reino de Deus, o agir de Deus, o plano de Deus. Dá para ver ali as cores que eu estou sublinhando, grifando aqui, dá para ver? Então, muita atenção na escritura. Eu não quero nem aparecer aqui meu rosto para que vocês só foquem na escritura. Jesus está falando, ó, Nicodemo fala, Jesus, você é mestre enviado por Deus. E aí Jesus já começa, ó, mas calma aí. Para nós termos uma conversa espiritual, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemo fala, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Essa é a pergunta do homem adâmico, do homem carnal, do homem que é de baixo. Aqui está tendo uma conversa entre um homem celestial, que é Jesus, e um homem terreno, que é Nicodemos. Aqui está tendo uma conversa entre um expert no antigo pacto, que é Nicodemos, e a pessoa que vem manifestar o novo pacto, que é Jesus. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, saca só as palavras que eu grifei com rosado e com verde, tá? E com laranja. Com laranja tá reino de Deus. É o sistema de Deus. A administração de Deus, o agir de Deus, tá? O reino de Deus é muito complexo, mas eu posso resumir que é Deus falando e alguém obedecendo. Isso é o reino de Deus. Mas é muito mais complexo. Porém, o primeiro passo para nós, ó, o que eu sublinhei com verde, ver e entrar no reino de Deus, para isso eu preciso que nascer de novo. O que significa nascer de novo? Significa nascer da água e do Espírito. Que significa nascer da água e do Espírito? Vamos lá, Jesus vai explicar agora. O que é nascido da carne, carne é. Opa, aqui o que eu expliquei com a minha filha. Ela nasceu da minha carne, da minha relação carnal com a minha esposa. Ela nasceu ali. Eu só dei para ela carne até agora. Mas o que é nascido do Espírito, Espírito é. E aqui Espírito com maiúscula. Ó. Repare que Espírito com maiúscula na Bíblia se refere ao Espírito Santo. E Espírito com minúscula se refere ao Espírito do homem. Então, o homem nasce em condição carnal, morto espiritualmente. Isso é o que Paulo escreve aos Romanos. Nós nascemos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões por causa de uma natureza que carregamos dentro de nós, culpa de Adão, que nós não temos antídoto para essa natureza a não ser a vida de um Salvador que foi dada na cruz e também foi infundida dentro dos que cremos para que ele nos substitua dia após dia no nosso agir, no nosso pensar, na nossa conduta. Então, nós somos carne quando nascemos de papai e de mamãe, mas chegou um dia determinado por Deus nas nossas vidas, onde nós escutamos a palavra do Evangelho, acreditamos nela, nos arrependemos do que somos, e aí sim, nascemos do Espírito Santo. Nascemos da água e do Espírito. Então Jesus disse: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo.
Eu pretendo chegar até o versículo 16. Estamos no 8. Porque o 16, qual que é João 3,16? De tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que esse João 3,16 está num contexto de uma conversa de João 3. E se nós tiramos o versículo do contexto, nós podemos perder muita coisa, né? Então nós não podemos, como é que eu digo, despedaçar a Bíblia. Vamos ler no contexto que Jesus está falando. Está falando, você precisa nascer de novo. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho. Mas você primeiro precisa entender que você tem uma natureza que se chama o pecado, que te converte num pecador, e o maior testemunho disso são tuas ações e transgressões, que são pecados. Se eu e você não entendermos isso, o evangelho não serve, não funciona para nós. Então, o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Aqui existe um agir de Deus que é invisível. Alguém pode ver o vento? Não, o vento é invisível, beleza? O vento é invisível. Assim mesmo é o novo nascimento. Quando você se arrependeu e nasceu de novo, só você sabe. Você sentiu por dentro isso, mas ninguém. Por fora você é a mesma pessoa. É feio, é mal afeitado. Tô falando de mim, tá? Por fora, cara, nós somos iguais. Nós continuamos tendo essa aparência, mas por dentro, meu querido, nasceu uma nova criatura. Todas as coisas ficaram para trás, as coisas velhas, e tudo é feito novo. Então, o vento sopra e você não pode ver esse vento, mas você pode ver as árvores, que elas se mexem. Assim é a vida do cristão regenerado, ou seja, nascido de novo. O vento sopra e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem onde vai. Assim também é todo aquele que é o quê? Nascido do Espírito Santo. Espírito com maiúscula na Bíblia é o Espírito Santo. Então Nicodemos responde: como pode ser isso? Essa pergunta que Nicodemos ia direto ao ponto. Como pode ser isso? Como pode o homem nascer de novo sendo velho? Me explica, Jesus. E aí Jesus fala: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Por que Jesus pergunta isso? Porque Jesus está falando algo que está escrito em Ezequiel, capítulo 31 ou 33, se eu não me engano. Ezequiel profetiza um novo nascimento. E eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, colocarei o meu espírito dentro de vocês, né? Eu vos farei nascer de novo. E aí está um novo nascimento profetizado em Ezequiel. Supostamente, esse Nicodemos era aqui, ó, principal dentre os judeus e era mestre e não sabia o novo nascimento? Claro que não, porque o novo nascimento ninguém entende até que não experimenta, porque é uma questão experimental de experiência pessoal. Por isso eu te perguntei, Richard, se você tinha tido alguma aproximação, alguma experiência com Deus, entende? E essa experiência com Deus define tudo. Esse tempo que nós estamos tendo aqui, nós estamos interagindo com o Espírito Santo por meio da palavra. Mas o trabalho todo do Espírito em nós vai ser durante a semana toda. E eu estou muito abençoado de estar compartilhando aqui com vocês, porque ao passo que eu leio isso aqui, eu estou sendo ensinado, eu estou sendo confrontado, eu estou sendo abençoado. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus diz: você é mestre e não sabe? Na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Por quê? Porque os fariseus estavam perseguindo o Filho de Deus e não recebiam ele como vindo da parte de Deus. Se vos falei coisas terrestres, todas as parábolas de Jesus eram atreladas a coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das coisas
celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Em outras palavras, Jesus está falando que nascer de novo é nascer do alto. E é uma experiência espiritual que você só pode entender por meio de uma mente espiritual, não carnal. E por que ele está capacitado para comunicar isso? Porque ele é aquele que desceu do céu e que subiu no céu. O Filho do Homem, Jesus Cristo, que está no céu. Mas como assim? Se Jesus está falando ali na terra com Nicodemos, mas ele tem uma posição espiritual no céu. Assim mesmo, todo aquele que é nascido do Espírito Santo está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. A partir que você e eu nascemos de novo, temos uma posição espiritual. Porém, continuamos desenvolvendo uma posição terrena nesse corpo até o dia da vinda do Senhor, ou que seria o dia da nossa ressurreição. E como Moisés, nossa, isso aqui é muito profundo, não tem tempo hoje, mas como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como assim serpente? Sim, Senhor. Serpente não é figura de Satanás? Serpente antiga, o grande dragão vermelho, Apocalipse 20. Sim, mas também serpente é figura de Cristo crucificado. Porque serpente, meu Deus, serpente isso aqui é muito complexo, mas toma com muita calma. Serpente é a natureza de Satanás inoculada no homem. Quando Adão, qual foi o pecado de Adão no Éden? Parar de amar Deus e de acreditar nele. E comer daquele fruto da árvore que Deus disse que não era para ele comer. Quando ele fez isso, ele engoliu, foi inoculado nele a natureza de Satanás. Esse é o pecado. Essa é a nossa natureza. Nós não estamos endemoniados, mas nós temos dentro de nós uma natureza que é inimiga de Deus. Por isso Jesus tem que se tornar homem, embora ele não tenha pecado, ele carregou no seu corpo os pecados da humanidade. E Deus o tornou pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso a serpente no Êxodo é levantada na vara de Moisés, né? Lembra do Êxodo? Tinha uma turma aí que estava falando mal de Moisés e tal, e Deus enviou serpentes. As serpentes começaram a picar neles, e eles começaram a morrer, e eles clamaram: Moisés, ora por nós. E Moisés intercedeu, e Deus disse para Moisés o quê? Levante uma serpente de bronze, coloque numa cruz assim, um pau, e todo aquele que olhar para essa serpente será curado da picada das serpentes que vieram por fofocar. Essa serpente de bronze era uma sombra e uma figura do Cristo crucificado, que é a realidade espiritual dessa serpente. Por isso, lá no Êxodo, todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, né, era curado. Aqui, hoje em dia, todo aquele que olha para o Filho do Homem levantado na cruz, crucificado, e nele crê, não perece e adquire a vida eterna. Se o Espírito Santo nos mostrar o Cristo crucificado e nós acreditarmos com todo o nosso coração nesse sacrifício que foi feito por nós e que nos incluiu dentro dele, aí Deus estava ganhando de Satanás. Aí Deus estava esmagando e destruindo o diabo no corpo do homem, que é o pecado. Então existe sim uma solução para o nosso pecado, porque Deus, para nossa natureza, Deus amou o mundo de tal maneira, agora sim, Deus amou o cosmos. O mundo não é o mundo o aion em grego, não é o mundo como sistema. Aqui é o cosmos, é a ordem divina, a criação perfeita de Deus. Deus amou de tal maneira o jeito que ele fez o homem, que o homem se perdeu por meio do pecado, estragou tudo, mas Deus amou tanto esse estado original que ele enviou seu filho, Jesus Cristo,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em quem? Está no Filho. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Qual a vontade de Deus? Que nós sejamos salvos, não condenados. Deus não quer condenar ninguém, Ele quer salvar todo mundo. Só que o homem, como ele não entende que ele é pecador, ele rejeita o seu Salvador e ele se condena a si mesmo, porque olha o que continua dizendo: quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ah, como que é? Deus é vingador? É um avenger? É um vingativo? Ah, você não acreditou no Filho de Deus? Eu te envio para o inferno? Não. Você já nasce numa natureza de pecado condenado, mas ele te dá a solução, que é Cristo tomando teu lugar na cruz e querendo viver dentro de você. Ao passo que você rejeita isso, na incredulidade, você se condena a você mesmo. É como se Deus falasse para nós: ó, gente, eu quis, mas vocês não quiseram. Eu lhes enviei a cura para o pecado de vocês. Eu lhes enviei a salvação para serem salvos de vocês mesmos, da natureza pecaminosa que vocês têm. Eu enviei Cristo pagar o preço pelos seus pecados e se infundir dentro de vocês por meio do Espírito Santo para vos libertar de vós mesmos. Mas vocês não quiseram. Por quê? Porque a condenação é esta: que a luz venha ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal, que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Esse é o meu companheiro do trabalho, que está tentando me dar um exemplo para que a velhinha de 80 anos que morreu fazendo 80% de coisas certas e 20% de coisas erradas, ela obtenha uma justificação por ela mesma. E lá no grande trono branco, Deus vai abrir o livro da vida, onde tem escrito todos que são salvos, que acreditaram no sangue de Cristo, e vai abrir os livros da vida dessa mulher. E vai falar: beleza, 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 você fez isso, mas tudo isso você fez fora de Cristo. E eu não vou te condenar pelas tuas obras ruins. Eu vou te condenar, sabe por quê? Porque você não acreditou e não está escrito nesse outro livro, que é os justificados pela fé. Por isso, as minhas obras, boas ou ruins, não podem me salvar. Porque o problema não está no que eu fiz, senão no que eu sou. Por isso, eu preciso de um Salvador. E aí o Espírito Santo toca a minha alma e eu posso sair de Adão e entrar em Cristo por meio do novo nascimento e o batismo. Quando eu passo pelas águas, eu entendo que eu estou sepultado com Cristo, sendo batizado na morte dele na cruz, sendo incluído com ele na cruz, para que este velho homem morra e dentro de mim esse novo nascimento, que já foi uma realidade espiritual produzida por Deus, isso seja testemunhado perante pessoas, perante anjos, perante demônios, perante os céus, perante a terra, e a partir daí eu possa ver como por um espelho retrovisor e lembrar todos os dias daquele momento glorioso do meu batismo, onde eu disse que eu me identifico com Cristo como a minha vida, eu tomo Ele como minha esfera de vida e eu fui trasladado do mundo para Cristo, das trevas para a luz, de quem aborrecia a luz para quem pratica a verdade. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade vem para a luz, ou seja, ele estava em trevas. Ele teve que vir para a luz. E ele praticou a verdade quando? Quando ele reconheceu que precisava de um Salvador. Quando ele reconheceu
que o foco não estava nos erros dele, nos pecados, nem nos acertos dele, nem no 80% bom e o 20% mal que a velhinha de 80 anos fez. Estão me seguindo no exemplo? Desculpa que eu tô com esse testemunho, cara, que eu fiquei assim com sangue no olho, porque não deu tempo de explicar naquele dia para o meu amigo lá no trabalho. Nos chamaram rápido para fazer uma entrega aí de um material e eu fiquei, cara, mas deixa eu te explicar, porque a tua natureza é o pecado, por isso você está sempre tentando buscar um paliativo, uma outra coisa que não seja Cristo. Sendo que é tão fácil você escutar o Evangelho, entender que você precisa de um Salvador e se render. Esse meu amigo, ele é vegano. Ele acha que não comendo carne ele vai purificar e salvar o seu espírito. Ele acha que ele não comendo animais, porque que Deus amoroso pode te ordenar que você coma carne. Ele acha que Jesus pecou, que Jesus foi um mestre, mas ele pecou, sabe por quê? Porque ele comeu peixe, ele comeu animais. Mas eu falei, meu, o foco não está no animal, está na ressurreição. Toda essa criação vai morrer. Embora eu não coma o boi, vaca, porco, esses porcos vão morrer. Nosso foco está na ressurreição, onde até os próprios animais vão ressuscitar. Claro que sim, toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Esse é o dia da nossa ressurreição, onde Cristo volta para a terra, os mortos ressuscitam em Cristo primeiramente, e então ele começa um processo de restauração de todas as coisas. Por isso eu falei para ele, eu prefiro gastar o meu tempo explicando o mistério da vida eterna e da ressurreição, porque é isso que vai trazer a libertação para aqueles animais que, tá bom, você não come o peixe, mas o tubarão vai comer o peixe. Você vai livrar o peixe do tubarão, porque os animais estão se comendo entre eles, sabe por culpa de quem? Por culpa tua e por culpa minha, porque nós pecamos, então os animais não era para que eles se comam entre eles, eles comiam das ervas, eles comiam a Bíblia diz em Gênesis que os animais não comiam um aos outros. Eles começaram aquela cadeia alimentícia quando o homem pecou. Quando o homem pecou, a Bíblia também diz que o homem começou a ter medo dos animais e não conseguiu domesticar eles na sua força. A Bíblia também diz que quando o homem pecou, uma brecha se abriu e Satanás entrou com tudo para perverter tudo, para tornar os fungos venenosos, para tornar as substâncias tóxicas, entendeu? E aí tem outro amigo lá no trabalho que fala: ah, maconha é a ervinha de Deus, porque é criação de Deus. Ah, meu irmão, tudo é criação de Deus, mas tudo está pervertido. A Bíblia diz que as flores, as rosas, são bonitas, mas as flores criaram espinhos quando o homem caiu. Os animais se tornaram selvagens contra o homem quando ele pecou. Gente do céu, eu saio caminhar na rua com a minha filha e tem uns cachorros latindo contra ela e contra mim e eu não fiz nada para esse cachorro. Mas eu me lembro que em Adão eu condenei esse cachorro, porque não era para esse cachorro morrer, era para ele viver para sempre. Mas por causa que o pecado entrou na terra por culpa do homem, toda a criação foi sujeita à vaidade e à morte. Romanos capítulo 8, versículo 19 para frente explica tudo isso. Por isso eu falei para o meu amigo vegano, cara, tua luta está sendo em vão. Não, porque são todos uns assassinos que contribuem numa cadeia de indústrias assassinas e você é um assassino porque faz parte disso, porque você me disse que ontem você preparou um hambúrguer para você e para sua esposa. Você me decepcionou, cara. Eu confiava, eu acreditava que você não era assim. Eu falei, cara, o primeiro animal na Bíblia, ele é matado por Deus. Quando Adão e Eva pecam, ele mata um cordeiro e faz pele para eles cobrirem sua nuez, para eles não ficarem nus. O que tem para me dizer ao respeito disso? Ah, que esse Deus não pode ser o Deus verdadeiro. Porque não? Porque, cara, mas esse Deus estava dando aí uma sombra e uma figura do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, que está falando contigo hoje, quer te perdoar. Eu orei por esse amigo meu e Deus curou ele do joelho. Ele não conseguia caminhar 2 dias. Foi jogar basquete, arrebentou o joelho
Ele falou para mim, eu falei, deixa eu orar por você, cara, Deus vai te curar. Aí ele falou, não, vai que Deus me coloca uma coisa pior porque eu não estou me dando bem com ele. Aí eu falei, irmão, isso não é feitiçaria, não é macumba, Deus te ama, não vai te colocar nada ruim. Ou uma das duas, ou você é curado, ou você continua com essa dor no joelho. Aí ele falou, beleza, me dá mais um dia que eu vou me conectar com as minhas energias e eu vou ver aqui uma solução. Beleza, vai provar com as energias veganas, hinduístas. Voltou no dia seguinte pior, não conseguia caminhar em dobro. Aí o Fernando, que é o chefe, que também é cristão, falou para ele: vai que o Joaco ora por você e Deus te cura. Aí eu mostrei um vídeo para ele que eu tenho orando por um jogador de futebol que estava com o joelho machucado e Deus cura ele na hora, numa praça pública, um dia que estávamos pregando o evangelho. E aí meu amigo viu o vídeo e ele me colocou dentro da sala de reunião, fechou a porta para que ninguém entrasse e ele falou para mim, cara, quanto você acha que demora em fazer esse trabalho? Uma meia hora, 45 minutos? Falei, 5 segundos no máximo, 10. Ou Deus te cura ou não te cura. E aí ele falou, beleza, então vamos lá, ore por mim, cara, ore por mim que me parece que Deus, eu tenho fé. Eu falei, claro, Deus te ama e Ele vai te mostrar agora, por meio dessa cura, que Ele quer algo mais do que o teu joelho. Ele quer o teu coração e Ele quer que você se arrependa, mas vamos lá, primeiro na cura. Coloquei a mão no joelho dele, falei, Deus, em nome de Jesus, mostra para esse meu amigo que você não está bravo com ele, que você ama ele e que Cristo na cruz levou as suas dores. Faça por ele o que os espíritos não conseguiram fazer. Amém. Nessa hora ele tremeu assim, foi para trás na cadeira que ele estava sentado e ele disse que sentiu tudo como uma corrente elétrica que entrou pelo joelho e foi até a cabeça dele. E quando ele me disse isso, eu falei: então caminha e testa para ver se o milagre foi feito. E ele me disse: tem certeza? Eu falei: claro. Isso significa que Deus tocou em você. Às vezes você pode não sentir nada, não significa que Deus não esteja agindo, porque Deus é como o vento, mas testa aí. Ele ficou em pé, começou a mexer, começou a mexer, começou a mexer, acabou a dor. Ele olhou para mim e falou: meu Deus, olhou assim com lágrimas nos olhos, falou com uma alegria. Ele falou: que é isso, cara? Eu falei: esse é Deus por meio de Jesus Cristo. O que eu estou te anunciando é que para Deus é muito fácil curar o teu joelho. Aliás, não tem nada difícil para Deus. Mas você está tornando as coisas difíceis para Ele, porque o que Ele quer é chegar no teu coração. Começou pelo teu joelho, mas Ele quer terminar no teu coração. Porque o meu problema e o teu não é o joelho. O joelho machucou, agora curou, amanhã pode machucar de novo. O morto pode ressuscitar e amanhã vai morrer de novo. Todos os mortos que Jesus ressuscitou morreram de novo. Todos os doentes que Jesus curou provavelmente pegaram alguma outra doença, porque esse corpo está sujeito àqueles mais da terra. Porém, o que ele queria passar para nós era uma outra mensagem. Era que ele é o Salvador, que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre tudo, e que nós precisamos receber ele e nos render a ele, e que a nossa vida seja absorvida por ele para obter a salvação eterna. As curas, os milagres são demais. Eu gosto, mas eu tenho que usar eles para passar a mensagem correta. Não para trazer pessoas para minha igreja, porque aqui tem milagres. Não para me levantar eu mesmo como o cara do dom de cura. Não. Eu tenho que usar os sinais para para sinalizar para alguém. Esse alguém não sou eu, é Cristo. Entende? Esse é o fim dos sinais, dos milagres, etc. Tal. E aqui nós terminamos por hoje.
quem pratica, esse meu amigo do trabalho ainda não se converteu. Eu gostaria de terminar aqui falando que ele se converteu e foi glorioso. Não, ele ainda não se converteu. Porém, eu estou fazendo e fiz a minha parte, demonstrei a verdade com a escritura, demonstrei a verdade com poder. Vamos esperar o trabalho de Deus com ele. Ele não vai poder dizer que não falaram para ele a verdade. E é isso que eu falo para ele sempre. Chega de tentar driblar Deus com a velhinha do 80 e o 20%. Se renda a Deus, cara. Não, mas eu busco espiritualidade, eu sou do bem, eu sou que nem você, ele fala, você é do bem, eu falo, o bem e o mal estão reunidos no mesmo fruto da árvore do bem e do mal, que é o fruto que Adão comeu. Esquece do bem e do mal, foca no eterno, que é Deus. Esquece do teu senso, da tua capacidade para definir o que é certo e errado. Foca na Bíblia, no que está escrito, foca no que o Espírito Santo está falando contigo. E aí e o que é o que o Espírito Santo está falando comigo? Tem que se arrepender. E cara, as pessoas não gostam de ouvir isso. E aí um outro amigo católico estava pregando para ele no trabalho. Mas eu tenho que me arrepender do quê? Aí eu falei, do que você é. E ele se ofendeu. E ele falou, não, mas eu sou um cara muito legal. Eu sou um cara legal. Ele falou, mas eu sou legal, por que eu tenho que me arrepender do que eu sou? Porque você carrega uma natureza que Deus quer deixar na cruz junto com Cristo. Aliás, que ele já crucificou ali. É só você entrar. Ah, então, o pecado tem a ver com o nosso interior. Já terminamos. Os pecados têm a ver com o nosso exterior. O pecado, no estado natural, somos governados pelo pecado internamente. Se não temos o Espírito Santo, tá? Joaco, esse material aí você tem só para você ou você disponibiliza ele também? Eu tô vendendo por um custo. Mentira. Claro que não. Eu não vendo nada. Não cobro por pegar. Não peço oferta, entendeu? Eu creio que me parece que tem um galardão maior da parte dos que não comercializam. Então eu quero entrar nessa. Se não tem galardão maior para os que não comercializam, eu não vou ter perdido nada porque eu trabalho para ganhar dinheiro, entende? Então, isso aqui eu vou passar de graça no grupo, porque de graça eu recebi e de graça eu tenho que dar, entende? Eu nunca vou Beleza. fazer comércio gospel e se eu fizer comércio gospel, vocês estão autorizados para me repreender no nome de Jesus, beleza? Beleza pura. Fui pregar numa igreja na Argentina. O pastor comprou chocolate para mim de oferta, porque sabia que eu ia rejeitar a oferta dele. Porque a igreja está caindo a pedaços, cara. E os caras se dessangram para te dar uma oferta, porque eles têm que honrar o pregador. Aí eu falei, cara, eu trabalho e ganho um salário. Eu não vim aqui por uma oferta. Dá isso para os irmãos que têm fome. Na Argentina, né? A Argentina tá feio, feio o estado. Aí o cara não acreditou, velho. Ele falou, não, mas receba aí a honra. Eu recebo e eu tô ressembrando em você. E na comunidade aqui, isso é para os irmãos. Aí ele, de verdade? Sim, de verdade. Aí ele me convidou para uma conferência aí que ele armou. E ele, eu sabia que você ia rejeitar a oferta. Eu te comprei chocolate, falou na frente de toda a congregação. Aí a minha esposa usufruiu o chocolate de uma maneira gloriosa. Então tá bom. Bora lá, esse material termina aqui. Ah, não, continua mais um pouco. Bom, semana que vem nós podemos ver um pouquinho mais. Isso aqui é muito profundo. Mas, gente, os pecados vão estar sempre. O foco está no que nós somos, não no que nós fazemos. Deus perdoa o que nós fazemos, mas Ele quer tratar com o que nós somos. Aqui que está o âmago. Nossa, isso continua até o 15. Aqui, ó, tá vendo? O pecado é a árvore. Os pecados são os frutos. Entende? Onde que está o problema? Nos frutos ou na árvore? Frutos vão sair sempre. Mas se você derrubar a árvore, não sai mais fruto. Cada É aquilo que eu penso, né? Adão pecou antes mesmo de morder o fruto, né? caro, Só pela vontade, só pela curiosidade, na hora que pelo ele querer, né? na hora que ele se permite duvidar, É.
do mandato de Deus, que era coma de todas as árvores, menos dessa dali, porque tinha árvores naturais no jardim do Éden e tinha duas árvores espirituais. As árvores espirituais qual era? A árvore da vida, que é Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Satanás. Ou seja, Adão, nós como humanidade, tínhamos duas opções e usamos o nosso livre-arbítrio para o lado das trevas. Não conformado a isso, Cristo veio agora como homem, não como árvore da vida. E esse homem se ofereceu no madeiro para que todo aquele que acredite nele receba a vida eterna. E aí Deus matou dois pássaros de um tiro, porque o propósito de Deus consiste em habitar dentro do homem e crescer ele dentro de nós. Se Adão comia da árvore da vida, ele ia ingerir a vida eterna e ia ter Deus dentro dele. Por isso que Deus retira a árvore da vida e fecha o jardim do Éden. Porque já que Adão experimentou da morte, que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o dia que vocês comerem daquela árvore, vocês morrerão. Por isso, não coma daquela árvore. Aí Adão se permite ser enganado pela serpente, na verdade, primeiramente Eva. Eva era a mesma coisa que Adão, porque foi tirada dele. Então a humanidade caiu ali. E o que acontece? Deus, por que eu digo que mata dois pássaros de um tiro? Porque quando ele envia Cristo morrer pela cruz, ele mata o gênero adâmico ali, nos regime da nossa natureza, ao passo que ele infunde sua vida dentro de nós, e nós comemos ele, não só como árvore da vida, sino como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Viu como o evangelho é mais profundo do que a gente acha? Todos esses versos que eu estou recitando aqui, nós sabemos de cabeça. Nós decoramos esse versículo, mas não entendemos realmente o que significa. Então, Deus quer habitar dentro de nós e crescer dentro de nós. Mas para isso precisamos nascer de novo, receber Cristo, que a vida está no Filho, a vida eterna está em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho está condenado. Nós estamos do lado dos que têm um filho, então deixemos que esse filho cresça em nós e nos substitua, porque o nosso arrependimento não aconteceu lá atrás quando nos convertemos. Nosso arrependimento é para toda a vida e é o que vai nos manter quebrantados. Esse é o arrependimento sustentável, o arrependimento de verdade. Ah, eu me lembro quando eu me arrependi lá 10 anos atrás, eu recebi Cristo, eu me arrependi. Tá, beleza, tá certo. Mas você tem que continuar arrependido. Porque metanoia, que é o arrependimento, é uma mudança constante e sustentada no tempo de mentalidade. E é isso que a religião não te ensina. A religião diz, receba Cristo que está tudo resolvido. De certa forma, sim, mas está começando um outro trabalho que agora é na tua alma, onde Deus vai tratar contigo e vai formar Cristo no teu interior. E se você não deixar Deus formar Cristo no teu interior, provavelmente não, de fato, no tribunal de Cristo você terá galardão nenhum e possivelmente uma disciplina severa na era vindoura, que não é a eternidade, a era vindoura é o milênio. Na verdade, a era vindoura contém 1000 anos, ainda no Cronos, e logo depois desses 1000 anos, o reino eterno, que aí sim é novos céus e nova terra, a nova Jerusalém celestial. Mas isso é assunto para outro tema. Nós vamos chegar lá em questões escatológicas, mas vamos entender primeiro o âmago do Evangelho e o porquê dessas escrituras, desses diálogos de Jesus com Nicodemos, do novo nascimento. Eu quero assim sentir Deus, ser sensível a Ele nessas escrituras, nesses materiais. De repente, vou parar aqui por aqui a gravação.